noite. Olá, oi, quem tá falando? Acho que além de tudo isso aí, o senhor com essa camisa, eu tô achando que você joga no Real Madrid também. Parece, não parece? Fala a Igualzinho. verdade, Zé. Pensei que Não o é, Benzema não fosse não é de quase resgate, um, velho. não é quase um Frank Ribéry? Não, eu pensei que era o Benzema mesmo. Ah, Aí é, tá cara. exagerando, hein, senhor? Essa camiseta, cara, eu tenho ela, é aquela que eles ganharam do Brasil, né? É que a França ganhou do Brasil, fez aquela humilhação lá. Eu tenho ela desde então, cara. Essa camiseta aqui é uma relíquia de ouro. Camiseta que eu gosto pra caramba dela. Aliás, falando em jogo, galera, às 8 horas tem jogo do São Paulo, hein? Quem for mantendo informado aí ganha ponto, tá? Pra deixar claro isso daí. Bom, e se o São Paulo perder, nem anuncia, mas se for marcando gol, vocês vão falando aí pra mim, tá? Ô, Daré, aí muda o nível do quiz, né? Muda o nível do que vocês vão fazer de atividade, tá? Só pra. Sofredor, hein, professor? Varia com o humor. Não, tem que ser guerreiro aqui, Yuri. Sofredor tá Senão o não tem Santos, porque o graça. VAR tá em todo o jogo. Bom, falando de coisa boa, então, a gente tá falando do São Paulo, eu sei que é uma coisa legal, é super divertido e tal, mas a gente vai falar de coisa boa que é a nossa disciplina. Acho que já deu tempinho aí da galera já começar, já montar as coisinhas, né? E pra gente já mandar ver. Ó, é o seguinte, na aula de hoje eu vou colocar a lista, tá? Deixa eu até passar ela aqui já para vocês. Lista de número 4. A aula de hoje, ela é um pouco mais suave que as aulas anteriores. Por quê? Porque nós estamos entrando no último assunto da estática dos corpos. É lógico que tem muito mais, dá para continuar muito mais com isso, galera. Daria para a gente literalmente passar agora, até, por exemplo, novembro. A gente tem aula toda semana, até novembro ali, outubro, daria para a gente ter assunto para comentar em estática, porque tem muita coisa, tem muito exercício legal aí para a gente fazer. A estática realmente, ele é tipo um alicerce, assim, né? Eu gosto de falar, que se você entendeu bem essas regrinhas, você vai despontar. Eu estava até conversando, acho que foi com o José Eduardo, falei para ele, olha, daqui para frente a tendência, se você pegou legal as coisinhas, a tendência é melhorar. Tá? Então, a tendência é dar uma aliviada aí na nossa matéria. Por quê? Porque esse começo, para quem entendeu bem, é o que vai levar daqui para frente, gente. Daqui para frente a gente vai fazer praticamente só essas coisinhas aí. Então, deem uma olhada. Quem ainda não entendeu, eu peço para dar uma pegada melhor nesse assunto, refaça os exercícios da lista. Eu acabei de colocar no sistema a lista 4 e um diagrama de cargas, tá? Por enquanto ainda nem olhem o diagrama de cargas, só vejo se vocês conseguem abrir ele aí bonitinho. Mas por enquanto é a lista 4 que eu gostaria que vocês já fossem deixando ela em mãos para a gente começar a aula. Eu vou projetar minha tela aqui antes da gente começar. Deixa eu só pegar esse slide aqui. E aí a gente vai trocar uma ideia boa sobre esses assuntos aí na estática, ok? Então, a aula de hoje ela é bem interessante, ela é bem de boa, tá, gente? Já adianto, eu acho ela uma aula tranquila. Para aqueles exercícios que a gente fez na última aula, é relativamente mais fácil, tá? Eu acho mais fácil. Só vi uma pessoa que me mandou, que veio me perguntar do último exercício lá dos bombeiros, acho que foi a Milena, né, Mi? Não lembro certinho se foi ela, mas quase certeza que foi. Que ela veio me perguntar porque o exercício era barra pesada, né? Vocês viram que o último exercício lá da lista que eu deixei para vocês fazerem, ele não era um exercício simples, ok? Bom, vamos lá. Na aula 4, galera, já está disponível então aí para vocês. Deixa eu projetar minha tela aqui para a gente começar a nossa conversa inicial. Oi? Você vai falar sobre aquele negócio do negócio do motor lá? Torque do motor. E aí, vocês pesquisaram ou não? Ninguém pesquisou o torque do motor? Zé, o torque do motor, falando muito direto com você, tá? O torque do motor é o trabalho que ele executa, tá? Em outras palavras. Falando de uma maneira bem simples, uma maneira bem tranquila. O que é o torque do motor? É basicamente essa força por esse deslocamento que ele vai executar, tá? Então, essa força aplicada com esse deslocamento é o torque do motor. Em outras palavras, é o trabalho, tá? É o trabalho que esse motor executa. Então, quando você fala assim, o torque do trator, o torque de não sei o que lá, é o quanto de trabalho ele executa. Ok? Pegou a ideia? E o que é trabalho, Zé? Vamos ver se você lembra qual que é a definição de trabalho aqui na física, né? Claro.
que é definição de trabalho? Vamos ver quem fala aí para mim. Tem a ver com movimento, não tem? Tem a ver com movimento. E aí? Capacidade de levar uma coisa e movimentar ela? Mais ou menos. Posso fazer uma pergunta para vocês? Por Tem a exemplo, ver com transferência de energia? Uma força transfere energia para o corpo e ele acabou se movimentando? legal. Quase, Matheus. Ó, aliás, Matheus, continua aí com o microfone aberto. Qual que é a diferença disso daqui, ô Matheus? É energia mecânica em MGH deslocamento, né? e energia potencial gravitacional, ó. Qual que é a diferença dessas duas? O primeiro admite um valor positivo ou negativo para o M ali, né? Pro M, não. Isso daqui é dele, né? Do trabalho. Ah, tá. Do trabalho. É trabalho espontâneo, o trabalho negativo é trabalho forçado, não é? Quase, Yuri. Moçada, o que significa isso daqui, né? Essa letra que é o tal. Geralmente o pessoal usa W também, né? Mas o tal. O que é o tal? É trabalho, certo? Trabalho. E o que é energia potencial gravitacional? É energia. As equações dos dois caras são basicamente as mesmas. O que chama muita atenção é esse sinal mais ou menos aqui. Ele chama sinal porque a energia ela só é positiva, tá? Ela não tem energia negativa. Se for negativa, é o trabalho. Basicamente, a diferença entre trabalho e energia, moçada, se resume a uma simples definição, tá? Trabalho é tipo um vetor? Ele tem sentido e direção? Não é vetor. Não. Ó, cuidado com isso daí. É o seguinte, tá? O trabalho, galera, eu vou te dar um exemplo, tá, Matheus? Você nunca mais vai esquecer. Matheus, se você sobe, tá? Você vai no alto de um prédio. Vamos supor um prédio de 20 metros de andar, 20 metros de altura, tá? O Matheus foi lá, subiu, tá lá no topo do prédio. Quando você tá lá no topo do prédio, Matheus, você tem energia potencial. Tipo assim, se você cair de lá, que o pessoal fala, nossa, o cara, um tijolo que cai lá de cima do topo, a energia dele que ele cai aqui é muito alta. Nós sabemos disso. Vocês são da construção civil, cara. Se um tijolo cai de cima de um prédio na cabeça de um pedreiro lá embaixo, cara, ele pode estar de capacete, ele pode estar do que ele tiver, ele vai ter uma lesão ali, tá? Se vai ser fatal ou não, aí vai depender de aonde relar na cabeça, etc. Da maneira que ele vai tocar a cabeça do cara. Mas provavelmente o capacete do cara vai pro saco, vai quebrar, tá? Quando vocês têm esse tijolo lá em cima, ele tem energia potencial. Quer dizer, ele não começou o movimento dele. Agora, se esse tijolo está lá em cima e ele cai, né? Esse movimento dele que ele vai vir a favor da gravidade, isso é o trabalho. Entendeu? Então, o trabalho vai ser MGH. Quer dizer, são coisas distintas. Outro detalhe, você está lá na academia, né? O exemplo mais clássico de todos. Você está com o peso aqui em cima, né? Você está fazendo exercício para o braço, você está puxando ele para cima e deixando. Se você deixa o peso aqui em cima, ele só tem energia. Agora, quando você faz o movimento, você está executando o trabalho, tá? Então, basicamente, a definição dos caras seria nessa parte mais estática. Eu gosto de brincar que a energia é uma foto e o trabalho é a execução. Entendeu? Como o próprio nome diz. Deu para pegar a ideia? Ah, deu sim. É isso. Em resumo, é isso. Energia em movimento? Oi? Desculpa, Yuri, pode falar. Energia em movimento? Basicamente, cara, tem muita gente que fala isso, apesar de não ser uma coisa assim muito correta de se dizer, mas tem muitos professores, eu já tive muito professor que falava isso, que o trabalho é energia em movimento. Ele é uma forma de energia, tá? Então tem muita discussão em cima disso. Aliás, uma pergunta muito crítica, Yuri, que eu sempre falo isso, eu aposto toda a aula com o pessoal, quando está lá no ensino médio, né, até no ensino superior, eu não lembro se ano passado na USP eu cheguei a fazer isso, mas eu falo que eu pago, eu chego na sala de aula, eu falo que eu dou R$100 para quem me dá uma definição do que é energia, tá? Que é um conceito extremamente difícil, tá? Na verdade, a própria SBF, que é a Sociedade Brasileira de Física, ela não tem uma definição precisa de energia, tá? Eles falam que é um conceito intuitivo, né? É um conceito que você intui. O que é energia? Você fala, puta, energia. Que todo mundo fala, né?
Energia é velocidade do movimento, né? Confunde com energia cinética. Não, isso é um tipo de energia. Mas você tem elástica, você tem potencial gravitacional, enfim, você tem várias manifestações da energia. Então você pode pesquisar aí, vocês estão com o computador, pesquisa aí, o que é energia? Vocês vão ver que não tem uma definição precisa. A definição do Einstein, pô. A definição do Einstein foi meio distorcida, porque os caras pegaram a conversão de energia em massa e só transformaram numa bomba atômica, né? De boa. Foi um pouquinho Mas distorcido. não dá pra ganhar seus R$100, então? Oi, Zé, fala de novo, por favor. Não dá pra ganhar os R$100 de você? Não, é porque assim, é difícil alguém falar, ó, energia é um conceito que não tem uma definição precisa, né? Aí você ganha a resposta. Mas nunca tive ninguém que falou isso, que deu essa definição, né? E é difícil, tá, Zé? Definir o que é energia é um conceito extremamente difícil, tá? Não é fácil. Enfim, só para falar para vocês em resumo que o motor é o trabalho, tá? Então, quando a gente fala torque do motor, está falando o quanto de trabalho que ele executa. Em palavras bem formais, pessoal da mecânica aí, principalmente que trabalha com motor diretamente, né? É basicamente o trabalho que esse motor vai executar, tá? Fim. Falou torque é trabalho. Acabou. Bom, galera, olha só. Aliás, até porque se vocês forem ver, né? Momento, ele não é mais ou menos a força vezes o deslocamento? E o trabalho, pela definição dele, ele é FD cosseno θ, né? Cosseno do ângulo. Quando esse ângulo for 0 graus, né, a gente vai ter isso daqui valendo 1. Então, as equações elas ficam basicamente iguais, né, entre momento e trabalho. Ninguém tinha me mostrado isso. Mas elas são muito parecidas. Né? Na verdade, são basicamente a mesma coisa aplicadas, por exemplo, para o motor de um carro. Ok? Bom, dando sequência aí na nossa aula, moçada, vamos para lá. Então, estamos na aula 4. Definições em estática. Ixi, o I saiu meio torto aqui, ó. As definições em estática. Bom, então agora, galera, além da gente ter falado lá dos torques, eu espero que vocês estão com ele em dia, né? Tá sabendo calcular torque. Hoje a gente vai precisar do conceito de torque bastante aqui. Nós temos algumas definições em estática. Primeira de todas, galera, uma palavra muito importante que vocês vão ver em alguns exercícios, tá? Essa daqui, ó. O que são vínculos, né? O que é vínculo? Vínculo, pela definição mais simples, eles são mecanismos que restringem, olha lá, ó, que restringem movimentos dos corpos materiais, conduzindo, né, levando, vamos colocar levando, pode ser, resultando em reações vinculares. Ô, Yuri, você entendeu alguma coisa do que está escrito aí ou não? Mecanismos que restringem movimentos dos corpos materiais resultando em reações vinculares, cara. O que é isso? O que é isso, galera? A galera da engenharia civil tem que ter um pouquinho mais de noção. É que quando, por exemplo, tiver um vínculo e você aplicar uma carga, ele vai ter uma reação no sentido oposto a essa carga que foi aplicada, no intuito de restringir o movimento da estrutura. Mas o que é isso, ô Yuri? O que é isso? O que é isso? Vínculo é um ponto de contato entre os elementos da estrutura. Quase. É uma palavra só. Fala, vínculo é isso. Quase. Pensa aí, o que é um vínculo? É uma bolinha. Ligação entre os elementos. Quase, Gabriel. Quase. Um engaste é um tipo de vínculo. Galera, em outras palavras, se a gente for escrever a palavra vínculo de uma outra maneira, é simplesmente você falar assim, ó, vínculo é apoio. Pronto. Apoio. É isso. Quer dizer que vínculo é apoio? Sim. O vínculo é um apoio. Um apoio, galera, em muitos dos casos, ele restringe o movimento dos corpos. E ele vai aplicar uma reação. Então, por exemplo, vou apoiar, né, essa caneta na minha mão.
A primeira coisa que a gente sabe é que vai ter uma força de contato, chamada força normal, perpendicular ao movimento. Se essa caneta for posta dessa maneira, legal, tem só a força normal. Agora, se eu deslizar ela e deixar ela assim, ó, com certeza já está entrando a força de atrito da minha pele com o material da minha caneta. Então, por isso que ela para assim, né? Porque se a minha pele fosse tipo gelo, galera, eu ia relar aqui, ia fazer isso daqui, né? Ia relar aqui e já ia fazer isso. Por exemplo, uma superfície que tem um pouco menos de atrito, né? A tela do meu tablet. Se eu colocar ele aqui, galera, ó, vocês já vão vendo que ele fica assim até legal. Agora, você vai inclinando, ó, ele vai deslizando. Eu não estou fazendo força nenhuma, ó. Você vai fazendo isso daqui, ele já vai escorregando lá. Essa superfície, galera, ela tem atrito, tá? Apesar de ser um atrito relativamente baixo, ela tem, claro, porque em algum momento aqui, ó, ela para, ó lá, mas tá deslizando, ó, tá vendo? Mas chegou aqui, ele parou. Se isso daqui fosse totalmente liso, eu ia fazer assim e não ia conseguir segurar, né? Porque ele ia ficar deslizando o tempo todo, certo? A não ser que eu aplique uma força legal aqui nessa minha mão direita. Então, basicamente, vínculo, aqui na engenharia, eu já quero que vocês comecem a ter maior cuidado com essas palavras. Vínculo é apoio. Então, nós vamos utilizar muito a palavra apoio. E os principais tipos de apoio são 3. Nós vamos ver eles agora aqui, ok? Então, nós temos 3 tipos principais. Ó, temos 3 tipos principais. Para a galera da civil, isso é muito importante. Para a galera da mecânica, também. É lógico que é só vocês duas engenharias que eu falo para estudar isso daqui. As outras não. O pessoal da elétrica não tem necessidade de estudar essas coisas, tá, gente? Agora, vocês da elétrica e vocês da civil e da mecânica é coisa muito importante. Então, vamos lá. O primeiro de todos, galera, é esse daqui, ó. É o apoio articulado móvel. Articulado móvel. Legal. O apoio articulado móvel, ele é esse cara aqui. Vamos ver se já viram, hein? Tem muita gente que já viu. Vamos ver. Ó, é esse carinha aqui, ó. Vocês conhecem? Esse carinha? Você tem uma articulação, né? Você tem roletes, você tem um plano de apoio, certo? Então a articulação ela tá aqui, né? Bonitinha. Você tem os roletes dele aqui. Nesse caso tem 3, mas pode ter mais, pode ter menos. E você tem aqui o plano de apoio. Então, basicamente, isso daqui é um apoio articulado móvel. Ele pode se movimentar. Ele tem uma articulação. Galera, literalmente, tá? Quando a gente fala articulação, o nosso braço, tá? O nosso braço que está aqui, ele tem todos os graus de liberdade, né? Então, nós somos considerados uma máquina muito perfeita, né? Porque a articulação do nosso ombro, por exemplo, ó, ela faz todos os graus de liberdade, né? Os 3 eixos aí, basicamente principais, ele tira de letra, ele faz todos os graus de liberdade. Quando vocês vão pegar um robô, tá, ele tem muito problema com articulação. Vocês sabem que um robô, para você programar ele para fazer isso daqui, galera, putz, é um trabalho, cara, que você vai ter de muito grande, tá? O robô, dificilmente ele faz isso. Né? Os robôs, geralmente, eles são aquelas coisas que você vê até cara dançando, né? Que ele fica, geralmente, a articulação dele fica só fazendo um movimento fechadinho, assim, né? Aqueles movimentos sempre em 2 dimensões, vertical, horizontal e fechou, ele não passa disso daí, né? Então, nós temos várias articulações. Tem a articulação rolete aqui do ombro nosso, né? A gente tem a articulação aqui, né? Essa daqui já é um pouco menor, né? Porque essa articulação que nós temos no cotovelo, ela vai fazer basicamente só esse tipo de movimento, né? Você não consegue dobrar, né? Fazer outras coisas. Então, o nosso corpo ele é cheio de alavancas, né? Que vai gerar as articulações. Então, intimamente relacionadas, a alavanca e a articulação, tá? Por exemplo, a do joelho, né? A gente pega o joelho ele também tem um grau de liberdade muito bom. Os quadris, né? O encaixe com o quadril, ele tem articulação, e é muito interessante essas coisinhas aí. Então, a primeira articulação que a gente vai falar é sobre o apoio articulado móvel. É bem interessante, galera, que a gente pode simplificar essa figura justamente por isso, ó, acreditem ou não. Essa figura aqui, a representação dela, né, a simbologia dela, morre aqui, ó. Esse daqui seria a simbologia dela, ó, simbologia. Então, basicamente, você tira os roletes, né? Você tira os roletes para representar. Tira os roletes. Fim, tá? Essa é a representação, né? Simbologia, ó. Representação.
representação. É simples assim, tá? É a representação que a gente fala de simplificada. Então, o nosso apoio articulado móvel, ele tem articulação, roletes, plano de apoio. E quando você vai representar, você só vai representar a articulação, né? E o plano de apoio. Fim. Só isso. Alguma dúvida aí, gente? Pegaram a ideia? Sim, tranquilo. Tranquilo, né? Simbologia aí tranquila. Acho que não tem muito erro. Agora, o que vai pegar, moçada? O que vai pegar é quando a gente tem força, né? Então, quando temos forças, temos ação de forças, aí o negócio muda. Opa. Aí a brincadeira... Eita. A brincadeira muda um pouco. Ninguém fala saúde, gente? 80 alunos na sala, ninguém fala saúde? Saúde. Ah, bom. Saúde. Vocês não estão conseguindo agradar o professor, gente. O professor espirrou, época aí de pandemia, tem que falar saúde, galera. Desejar essas coisas aí. Enfim. Moçada, quando a gente está com articulação na vertical, tá? Então, estamos falando aí da nossa letra A, do apoio articulado móvel, certo? Então, ó, estamos falando do apoio articulado móvel. E quando ele está na vertical, galera, eu vou até colocar aqui, ó, como sendo uma bolinha para a gente trabalhar com esse assunto. Vocês já imaginam como é que vão ser as forças aqui, né? As forças aqui, elas vão ser extremamente bem definidas. Vou pegar minha régua e vou mostrar para vocês. As forças não vão passar disso, galera. Sempre que você tiver uma força aqui nessa articulação, né? Por exemplo, fazendo nesse sentido aqui, ó, de fazer com tinta azul para ficar legal, ó. Vem para cá e ela está atuando aqui. Então, quando você tem uma força vertical, o apoio ele vai responder dessa maneira aqui, ó. Então, você tem uma força vertical. O que o apoio faz? Ele está recebendo aquela força ali em cima, na cabeça dele da articulação, ele vai responder aqui embaixo, ó. Então, aqui embaixo, galera, na vertical também, lembra lá? Por isso que a aula de vetores ela foi importante, hein? Olha lá, ó, e sentido para cima, essa daqui é a reação do apoio de igual intensidade, né? De igual intensidade. Então tem que ter a mesma intensidade aí para ficar legal, né? Igual intensidade. Você está com o apoio móvel, certo? Aplicou uma força vertical nele, nesse caso eu estou fazendo uma força vertical para baixo, o que vai acontecer, galera? Esse carinha aqui para cima, ele vai responder. Então você tem esse carinha aqui bonitinho, a força atuou, o apoio responde. É meio óbvio. Se você tem na vertical para baixo, a reação é da vertical para cima. A segunda lei de Newton explica isso para a gente. Desculpa, a terceira lei de Newton explica isso daí para a gente. Ação e reação, tá? Então a terceira lei, ela diz assim, que toda força vai receber uma reação com intensidade igual e sentido diferente. A de cima tem sentido para baixo, a de baixo tem sentido para cima, né? Mas ambas têm direção vertical, ok? Fechou aí, galera? Fácil, né? Não tem muito segredo quanto a isso, não. Pode falar, Luiz. Tá escutando, Luiz? Opa! E quando tem aquelas definições lá de apoio hiperestático, Nós vamos ver isso daqui já já, cara. Nós vamos ver isso daí já já. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Beleza. Beleza? Bom, então isso é na vertical. Agora, pessoal, a gente também pode ter isso daqui na horizontal, né? Então esse mesmo esquema, ele pode estar na horizontal e, claro, com certeza vai acontecer em exercício, né? Horizontal. Quando o apoio estiver na horizontal, eu vou dar um Ctrl V aqui nele. Será que eu consigo girar ele? Consigo. Aí, pronto. Quando o apoio, então, ele está rotacionado, ele está na horizontal, repara no vertical. É a mesma coisa, gente, não tem segredo nenhum. Você vai executar uma força agora horizontal. Então, vamos ver quem entendeu. Coisa muito tranquila, hein? Isso daqui é física básica lá do ensino médio. Terceira lei de Newton. Se você puxar essa articulação, né, aplicar uma força nesse sentido,
Então, nós temos uma força, aí no caso, horizontal. Olha lá, ó, força horizontal. O que vai acontecer, galera? Com certeza, a reação, ela também é horizontal. Em módulo, né? Direção, só que sentido oposto, né? Então, no caso, a gente vai ter essa reação do apoio de igual intensidade. De igual intensidade. Ok, galera? Acho que não tem muito segredo quanto a isso daqui, não. Bem tranquilo, né? Então, força horizontal, reação do apoio de igual intensidade. Dúvidas até aqui? Esse foi o primeiro caso. É o caso do apoio articulado móvel, certo? A representação dele que eu mostrei para vocês. Agora, o próximo caso que a gente vai pegar é do apoio articulado fixo. Então, bora lá, ó, o próximo caso, né? Deixa eu até fazer aqui uma separaçãozinha. Nós vamos falar na letra B sobre o apoio articulado fixo. Então, o apoio articulado fixo, ele vai atuar basicamente como móvel. A única coisa que vai mudar dele é a representação, né? Então, nós vamos ter aí uma representação um pouquinho diferente. Eu vou mostrar ela aqui para vocês. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar, né, Vinícius? Vamos pegar ele aqui. Olha lá, ó. É um caso muito comum. Isso daqui é basicamente como nós vamos vê-lo, né? Vai ter muitos exercícios que a gente vai ver ele assim, tá? E essa daqui já é a simbologia dele, tá? Então, aqui é como a gente vai encontrar ele no exercício. Ele tem uma articulação, ele tem atrito, né? Com o plano de apoio. Então, guardem a representação dele, né? Deixa eu até deixar aqui, ó. Representação dele aí bonitinho. Ok? Esse é o apoio articulado fixo. Ele não tem um rolete, né? Ele já vai direto ali com o plano de apoio e atrito, certo? Ele muda um pouquinho aí. Aí, galera, tem uma coisa bem interessante sobre esse carinha aqui que a gente tem que falar, né? Como é que vai atuar as forças nele? Então, vamos lá. Quando temos ação de forças, né? Ação de forças, vamos ver como é que ele vai se comportar, né? Basicamente da mesma maneira que os outros, tá? Não tem muito segredo, não. Então, vamos fazer só com ele na vertical. E aí, epa, volta. E aí a gente conversa melhor. Então, vamos lá, ó. Quando tiver... Oi? Gabriel, eu fiquei na dúvida, só uma coisinha, que a gente teve a matéria de isostática semestre passado, eu acabei esquecendo a questão do grau de liberdade. Quando tem uma restrição, eu tenho 2 graus de liberdade, né? Que é o momento e a outra translação. É isso? O grau de liberdade é esse conceito? Não, na verdade, o grau de liberdade, o que acontece, né? Quando a gente fala de grau de liberdade, Gabriel, você está falando em quantos planos ele consegue atuar, entendeu? Então, se ele faz, é como você disse, rotação, translação, torção, né? Se ele sofre torção ou não. Basicamente é isso. É essa coisa que você acabou de dizer mesmo. Não, só para ter certeza, beleza. Não tem muito segredo, imagina. Então, olha lá, quando a gente tem ação de força, galera, vamos imaginar uma força vertical. É meio óbvio, né? Que quando a gente tiver uma força vertical, né? Vou até deixar ela aqui assim, ó. Olha lá, força vertical. Quando tiver força vertical, você vai ter uma reação, galera. Olha lá, ó, reação a essa força vertical. Então, da mesma forma que aconteceu com o móvel, não tem segredo nenhum. Agora, a única coisa que vai pegar um pouco, galera, é que além de você ter essas forças verticais, né? Então aqui, ó, reação vertical. Além de você ter as forças verticais, aqui a gente também vai ter 2 ações, né? Mais 2 ações de força, ou seja, forças na horizontal. Então, olha lá, se você tiver uma força na horizontal, vamos supor aqui, né? Uma força horizontal desse jeitão aqui, ó. Olha lá, vem para cá, vamos colocar ela aqui assim, ó, em verde. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Olha lá, ó. Então, você coloca uma força horizontal aqui.
né? Atuando nessa minha articulação fixa. Olha lá, ó, força horizontal, vai ter o que, galera? Reação horizontal, né? E essa reação, ela vem em módulo, direção e sentido oposto. Então, se o sentido da força é da direita para a esquerda, a minha reação, né, aí em questão, ela é da esquerda para a direita, né? Sem muito segredo quanto a isso. Deixa eu até dar uma apagada aqui, ó. Olha lá. Certo, gente? Não tem muito segredo, não. Essa é a representação das forças. Vocês vão ver que a gente vai fazer bastante exercício com isso daqui aqui. Ok? Ô, Daré, mas elas são independentes ou elas atuam junto? Depende, né? Depende do tipo de exercício que a gente vai estar, Gi. Mas não é porque tem força vertical que vai ter força horizontal. Essa era a pergunta. Não, nem sempre, né? Nem sempre. Então, Assim, beleza. você pode ter esse esquema, tá bom, Gi? Força vertical e horizontal. Ok? Fechou. Claro que você vai ter exercício que vai estar atuando tudo isso, né? A maioria dos exercícios, elas estão atuando. Mas o nosso interesse, Gi, aqui não é na reação, tá? Fique muito claro isso. É sempre nas forças, né? A maneira que elas estão atuando. Certo? Nós vamos, na hora de fazer os exercícios, vocês vão ver legalzinho isso daí, tá? Daré, Pode falar, pode falar. qual que é a diferença entre esse apoio articulado e o apoio normal? Porque em isostática a gente viu, tipo, apoio fixo, apoio móvel. Só que não tinha esse articulado. Tem diferença ou só nome O mesmo? Aldo até mostrou pra gente, Ele quando permite coloca essa rótula em cima, consegue fazer movimentação também. Ah, essa é aquela Circular em parte cima dele. das... Como que fala? Das pontes? Isso, é isso aí. Certo. Lívia, basicamente o que vai acontecer deles é a representação, tá? É a Milena, Basicamente. professor. Não fui eu que perguntei, não. Ô, desculpa. Ó, vocês estão com a voz parecida. Milena, basicamente é isso, tá? Basicamente é uma revisão do que vocês já pegaram, tá? Vamos tranquilinho aí nesse Certo, assunto. então. Por exemplo, vocês têm uma prancha, tá vendo aqui, ó? Uma prancha com uma articulação fixa. O que a gente vai notar aqui? Que você vai ter, logicamente, essa força para cá, né? E uma força para cá. Se essa prancha ela tá dessa maneira aqui, a gente está interessado nesse carinha aqui e nesse carinha aqui. Então, bateu o olho, você vê uma prancha lá, né? Então, você vê deixa eu até voltar aqui antes. Você vê um exercício que você tem um apoio fixo, né? Uma articulação fixa desse jeito. Uma prancha partindo da articulação. Meu, não tenha dúvida. Já chega lá, coloca a reação aqui, coloca a reação aqui. Certo? A não ser que o exercício fale, a gente não vai fazer isso. Mas surgiu, bateu o olho ali, você já vai ver que é isso. Tá? Não tem muito segredo, não. Ok, galera? Facinho, né? Muito tranquilo isso daqui. Ainda mais vocês têm uma noçãozinha um pouco interessante disso daí. Então vai ajudar bastante. Bom, esse foi a articulação fixa. E aí, para fechar, a gente tem um último, que esse é mais chato, né? Esse daqui, quando tem exercício, ele é bem chato, né? Que é a letra C, que seria o nosso apoio engastado. O que vocês tiveram lá em isostática, galera, a gente vai usar bastante coisa hoje aqui. Então, vamos lá, ó. Quando tem um apoio engastado, como eu falei para vocês, ele é o mais chato, né? Ele de todos, eu acho que é o mais complicado aí de se trabalhar. Por exemplo, você tem uma haste, você tem um plano de apoio e você tem atrito, né? Então, haste, plano de apoio e atrito. O que acontece aqui, galera? Esse cara, como eu falei, ele é bem mais chato, né? Por que ele é bem mais chato? Porque as forças que vão atuar aqui são um pouco mais complexas. Então, olha lá, a primeira de todas as forças é a seguinte. Se nós tivermos, por exemplo, uma força na vertical, aqui em cima dele, ó, bem na cabeça dele, né? Então, uma força que vem atuando aqui, ó, vou até parar um pouquinho antes, ela vem verticalmente, né, e atua bem na cabeça ali da haste. Então, uma força vertical. E aí, galera, você vai ter a ação dessa força vai produzir uma reação. Então, você tem que ter uma reação vertical a essa força, né?
Então, uma reação aqui, como o nosso querido Sir Isaac Newton nos disse, tá? Você tem que ter essa reação vertical. Certo? Legal. Então, tem que ter essa reação vertical aí bonitinho. Além disso, galera, vamos supor que você tenha também uma força horizontal. Então, vamos supor que nós temos uma força horizontal atuando bem na cabeça ali da haste, né? Então, aqui teremos uma força horizontal. Vamos colocá-la aqui, ó, desse jeitão. Deixar aqui. Força horizontal. Força horizontal. O que vai acontecer, galera? Você vai ter, obviamente, uma reação a essa força. E a reação, ela se faz aqui, ó. Tá? Ela vai vir aqui embaixo. É meio óbvio, né? Se você tem um bastão, né, uma haste, rela aqui em cima, a reação que você tem no apoio lá embaixo. Tá? Então, aqui você vai ter essa reação horizontal. Fácil demais, né, gente? Tranquilo. Agora, além disso tudo, tá faltando alguma coisa, gente? Sabe quando você sai de casa, você vai viajar, você sai da tua casa e fala, pô, tá faltando alguma coisa. Momento. Momento? Como assim, Matheus? Explica isso. O engaste, ele também restringe o movimento do momento, né? As forças que vão causar giro. Que tipo de momento? Já aprenderam isso daí lá em isostática? Momento fletor, né? Quase. Esse daqui é um momento reativo, tá? E a gente representa ele, eu acho que vocês devem saber, né? Não sei se vocês sabem ou não, enfim, eu vou fazer aqui. A gente representa ele assim, né? Ó, desse jeito, como se fosse um semicírculo, uma semicircunferência. Vocês já sabiam disso daqui ou não? Sim. Já viram já, né? Então, esse carinha em verde é o que a gente chama de momento reativo, tá? Que depois pode ser um momento torsor ou um momento flexor com relação a essa haste aqui, certo? Tranquilo aí, gente? Claro, essa haste ela pode balançar. O pessoal da mecânica teve essa disciplina com o pessoal da civil? Negativo. Se não tiver, é que essa matéria ela é A específica gente da... promete sólidos, André. Na verdade é o seguinte, Luiz, o pessoal da civil e da arquitetura, provavelmente acho que vocês fizeram com a arquitetura, né, Matheus? Não, a nossa turma é grande, geralmente dá só a nossa sala só. Ah, só vocês. Quem tem essa matéria que eles falaram, o pessoal da mecânica, tá? É a civil e a arquitetura. Essa matéria é exclusiva deles também. Né? É claro que a mecânica tem outras, mas por isso que eles estão falando, eles já têm uma noção um pouco melhor que vocês, tá? Dessas partes de apoio. E agora que a gente vai falar dessa parte das estruturas, os tipos de estruturas, né? Então é agora que a gente vai entrar nisso. Mas, ó, galera, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso daqui não tem segredo, tá? Não tem segredo. A única coisa que vocês têm que guardar disso daqui tudo são os desenhos, né? Então, as representações com as forças. Quando você vê esse tipo de força, o que você vai ter que fazer? Quando você vê esse tipo de força, o que você vai ter que fazer? Quando você vê esse tipo de força, o que você vai ter que fazer? Eu falei para vocês que a força é importante. Sim, tá? Eu nunca gosto de falar assim, ô galera, decora a reação aí, porque é a reação que a gente vai usar. Eu não gosto de falar isso, porque quando você decora a reação, você esquece da força. Né? Isso é uma coisa muito comum. O pessoal que está começando a estudar, ele vai falar assim, então quando eu ver lá uma haste dessa daqui, né, eu não preciso colocar a força aqui em cima, eu já vou vir direto colocar aqui embaixo, colocar aqui e vou colocar a representação do momento dela, né? Essas duas de cima aqui eu até apago, eu não vou precisar delas. Cuidado, galera. Apesar da gente vai estar estudando as reações, né? Vamos ver justamente as reações, toma cuidado com isso, tá? Não é fácil você decorar somente as reações. Saiba que existem forças atuando para acontecer isso, tá? Principalmente o pessoal da civil, né? Você tem que ter noção que na presença da força você vai ter a reação. Então, como a gente fala aqui, a gente está estudando as reações dos apoios, ok? Fique muito claro essa coisinha aí para vocês. Certo, gente? Bom,
Então vamos lá, dando sequência mais um pouco na parte de humanas, temos aí essa parte da classificação, né? Classificação do equilíbrio. Então, o que seria essa classificação do equilíbrio, moçada? É basicamente isso. Então, se eu tiver duas estruturas, tipo essa daqui, ó, deixa eu pegar aqui para você. Vamos pegar aqui que vai ficar mais fácil. Eu tenho aqui, assim, acho que fica bem mais tranquilo, né? Deixa eu colocar já a primeira aqui para a gente dar uma conversada nela. Então, colocar esse daqui aqui, só para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, né? Claro que eu estou burlando o esquema aqui, mas é só para ganhar um pouquinho de tempo. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, tá? A primeira classificação que a gente vai falar é o que eu acho que o Luiz até chegou já a comentar. Existem estruturas que a gente chama de hipostática. Vai lá, galera da Civil. O que é uma estrutura hipostática? Já aprenderam isso daqui ou não? É quando o número de reações no apoio ele é menor do que o número de incógnitas que a gente tem de força, né? Isso, perfeito. O pessoal está manjando muito disso daí, tá? Então, uma estrutura hipostática, como o próprio nome diz, né? Hipo, né? Hipo significa falta, né? Falta de, como o Matheus bem falou, né? Você tem hipotiroidismo, está com falta de elementos aí no seu organismo, né? Hipo é falta, né? Quando você tem menos. Quando a gente tem uma estrutura hipostática, eu vou resumir de uma maneira mais fácil que você falou, tá bom? Acho que foi o Yuri ou o Matheus que falou, não lembro agora aqui. Estava sem ver aqui o meu coisinha. Mas uma estrutura hipostática, galera, é quando você tem vínculos insuficientes. Basicamente é isso, tá? Os vínculos que você tem, eles não são suficientes para você fazer os seus cálculos de mobilidade, né? Então, são os vínculos insuficientes para garantir nossa senhora, garantir a imobilidade. Então, em outras palavras, galera, são vínculos insuficientes. Então, tipo isso daqui, tá vendo? Você tem aqui essas duas estruturas com esse buraco, né? Eu gosto de falar assim, você tem um vazio aqui entre elas, né? Tem um buraco aqui nessa região entre as duas estruturas aí bonitinhas. Isso é uma estrutura hipostática. Lembrando, o que é vínculo mesmo, galera? Falei vínculo, eu estou falando de apoio. Isso. Então, a gente está falando com apoios insuficientes. Não dá para você falar, o que está acontecendo aí, né? O apoio aí, ele não está legal. Certo? Bom, depois da estrutura hipostática, vamos falar, número 2, da estrutura isostática. Estrutura isostática. E essa galera estudada vai me dizer, o que é uma estrutura isostática, moçada? Vamos lá. Essa é quando você tem o mesmo número de reações nos apoios e de forças sobre o corpo, né? Número suficiente de vínculos. Legal, galera, legal. O pessoal falou umas coisas interessantes aí. Basicamente essa é a ideia aí mesmo, gente. Não pode ser nem mais nem menos, tem que ser exato, né? Isso, então deixa eu pegar aqui. Ixi, não tá legal aqui, gente. Deixa eu pegar aqui um... Ih, cadê ele aqui? Nossa senhora. Vou pegar esse daqui mesmo. Então, vou ter que desenhar. Vou ter que desenhar porque agora apelou. Deixa eu colocar aqui. Mas é basicamente isso que os meninos falaram. Falaram muito bem, daria certo numa prova se escrevesse isso daí. Tá perfeito. Então, deixa eu colocar aqui. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer uma gamba no pente. Vamos o Python. Aí, ó. Ih, não é esse daqui, não. É esse daqui, ó. Deixa eu fazer uma gamba aqui no pente para daí ficar legal, ó. Ó. Ver se o cara pode ser um editor de foto aqui, ó. Ixi. Aí, ó. Agora vai. Moleque. Agora tá da hora, ó. Pronto. Vem pra cá e vai pra lá. Pronto. A de cima teria que estar assim também? Não, é exatamente de propósito, tá bom, Gi?
Ok. É exatamente de propósito. Tem que acontecer isso daqui. Deixa eu botar a régua ali de novo, ó. Puxar para cá. Então, muito bem lembrado aí pelo Gi, galera. A estrutura tá certinha. Ali ela fica flutuando mesmo, com aqueles vazios. Aqui na isostática, galera, como os meninos disseram, é o seguinte. Uma delas não tem buraco, né? Ela fica fixa, bem bonita. A outra tem. Então, ela fica flutuando uma e a outra ela fica bem fixa. Para a gente definir uma estrutura iso é igual, né? Isostáticas, a gente tem vínculos, pode-se dizer que eles são necessários, né? Estritamente necessários, vínculos estritamente necessários para garantir a imobilidade. Vocês têm exemplo de prática, na prática de uma estrutura isostática? Dá um exemplo aí para mim. Pórtico. Hã? Pórtico. Pórtico? É. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui para mostrar para a galera. Aquelas vigas com dente Gerber lá, né, de estacionamento de shopping. Tem a restrição das três incógnitas, né? X, Y e momento. Ó, achei um legal aqui. Desculpa, o Gabriel, eu tava vendo aqui, ó. Ó, um exemplo aí para vocês, tá? É um exemplo desse tipo aí de uma estrutura isostática, né? Um pórtico, aí bonitinho, ó. 78 mil reais, galera. Aguenta 10 toneladas, ó. Legal. É esse tipo de estrutura aí que a gente está levando em consideração. Ok? Bom, e aí para fechar, a gente pegou então esse carinha aqui, ó, hipostática, isostática, e agora a gente tem a última estrutura. Que é a Ô, Daré, estrutura... só uma dúvida. Pode falar. Conceitualmente, a gente até entende e aceita que é um apoio fixo e um móvel ali. Mas, por exemplo, na foto que você mostrou, eu não consigo observar que um daqueles apoios ele tá solto. Não, Como que pode ser. funciona isso? É porque nessa foto aqui, né, cara, ele é móvel. Essa foto também eu tava vendo e não ficou tão interessante aqui, né? Mas espera que eu vou ver, já já eu pego mais uma outra aqui pra gente conversar sobre. A hiperestática, que ela é a mais legal, tá? É a que eu gosto mais de todas, né? A hiperestática, galera, no caso, uma representação muito clássica dela seria com dois fixos, né? Então a gente teria mais ou menos assim, ó, vem para cá e esse daqui ficou 10. Tá? Hiper, como o próprio nome diz, né? Tá acima, né? Ele tá estourando, né? Hiperestática, ela tá com tudo. Logo, a definição mais legal que nós temos é o seguinte: nós temos vínculos suficientes para garantir a total imobilidade. Tá? Então, aí, no caso, eu acho que o pórtico ele ficaria mais interessante, né? Para a gente dar uma conversada um pouco melhor sobre essas aplicações práticas. Né? Então, as estruturas hiperestáticas, como as isostáticas e as hipostáticas, elas são muito interessantes aí. Deixa eu dar um zoom, acho que todo mundo consegue ver assim. Tá? São muito, muito utilizadas aí, principalmente pessoal da engenharia civil, né? O pessoal da engenharia civil tem que manjar bem isso daí, né? A gente tem bastante exemplo aí. E aí vocês sabem muito bem que vocês entram naquela parte de restrições, né? Aqui, a princípio, a gente não vai entrar nisso, tá? A gente vai estar interessado em calcular outras coisas. Mas eu sei que vocês da civil aí, vocês usam bastante essa partezinha. Eu quero ver se eu acho um exemplo aqui, que eu tinha uma foto super legal disso daqui. Né? Achei aqui o meu exemplo, né? Isso daqui, ó. Isso daqui é super interessante, cara. Dá pra gente trocar uma ideia boa aqui sobre esse carinha aqui. Deixa eu ver se eu pego uma foto legal.
Por exemplo, esse cara aqui, ó. O que é isso daqui, gente? Que tipo de estrutura é essa? Hipostática? Por quê? Porque os dois apoios são móveis. Basicamente, né? Então a gente não consegue garantir essa imobilidade, né? Porque os vínculos, os apoios, eles são insuficientes para tal coisa, né? Se você aplicar uma força, provavelmente ele entra em movimento, né? É lógico que uma força vencendo aí o atrito, né? Mas uma força já consegue tirar ele aí, ok? Então é bem interessante isso daqui, né? Essa partezinha que o carrinho de supermercado ele é um tipo de estrutura hipostática, certo, gente? Deixa eu pegar outra aqui. Bem legal. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu perdi uma foto que eu tinha aqui, cara. Dessa parte. Vamos fazendo então aqui bonitinho. Ô, Daré, E a gente vai conversando sobre esses três caras aqui. Bom, mas eu acho que assim, a ideia não era nem mostrar as estruturas para vocês, a ideia era apresentar as definições, né? Mas a gente já vai, agora eu fiquei assim, no próximo aula a gente conversa então mais sobre as estruturas e eu pego umas bem legais aí para a gente dar uma conversada sobre elas, né? Ah, tem um caso bem interessante, cara, que é essa daqui, ó. Ah, achei ela aqui. Ah, mas só tem ela bonitinha. Ah, mas essa aqui tá legal. Vocês sabem que ponte que é essa daqui, ó? Essa ponte aqui, ó. Essa ponte. Vocês sabem que ponte que é essa? ISO. E aí? Não, vocês sabem que ponte que é essa daqui? não tô reconhecendo. Essa daqui, galera, é a ponte Tacoma, lá nos Estados Unidos. Provavelmente vocês não conhecem ela desse jeito, né? Porque essa daqui é ela depois de reformada, né? Depois deram um trato nela. Ela era assim, ó, galera, só para mostrar para vocês, tá? Ela era assim, ó, antigamente. Ela literalmente, galera, teve esse balanço aí no meio, né? Por quê? Porque você sabe o que aconteceu aqui ou não? Esse foi de ressonância? Ressonância, né? O que é o fenômeno da... Foi essa que oscilou tipo, quase 1 metro, 1,5 metro para mais? Foi, mas por que aconteceu isso, né? Por causa do fenômeno de ressonância. O que é o fenômeno de ressonância, galera? Vocês sabem? É quando entra na mesma frequência do. Acho que é do vento, sei lá, o que causa a Vibração. ressonância. É isso aí, cara. Ele entrou na mesma frequência de vibração do vento. Isso é um fenômeno raríssimo, né? Tipo, muito difícil de você ver aí, né? Esse mesmo fenômeno que aconteceu com essa estrutura, que você for ver, poxa, era uma estrutura rígida, não tinha grau de mobilidade nenhum, né? Não tinha, ela era fixa, né? Os carros passavam ali, é lógico que ela tinha uma pequena deformação, etc e tal. Quem sou eu para falar de estrutura também, né? Não sou um dos melhores para falar sobre estrutura com vocês. Mas essa ponte, ela era super clássica, né? Por que ela era clássica? Porque quando ela foi construída, poxa, você vê imagina uma estrutura desse tamanho, né, galera? Você vai bater o olho e vai falar, pô, é seguro pra cacete, né? Não tem erro nenhum. O que aconteceu? Eles começaram a perceber que essa ponte ela estava entrando em oscilação, né? Ela começava devagarinho, né? Ela ia lá bonitinha e depois ela começou a apresentar esse movimento e depois ela veio a colapsar, né? E tem vídeos disso daí da época, o pessoal não botou fé que ela iria colapsar e ela chegou a colapsar, ela caiu inteirinho aqui nesse rio Tacoma. E para vocês terem noção, galera, que as estruturas, elas são, como eu disse para vocês, elas são muito difíceis da gente prever o que vai acontecer. A gente sempre acredita que elas não vão ter nenhum movimento, né? Não vai ter nenhum tipo de coisa, de problema com ela. Mas quem iria imaginar que o vento daquela região iria entrar em ressonância e a ponte viria a cair, né? Então as estruturas, elas têm que ser levadas muito em fator de relevância, tá, galera? Tomem cuidado, principalmente, né, o pessoal da engenharia civil. Não vou nem
falar mais sobre isso daí. Só quero mostrar mais um outro detalhe, ó. Ponte. Essa ponte aqui, ó. Ai, cara. Cadê? Não tô achando. Mas vocês lembram aquela ponte no Rio de Janeiro que a água do mar bateu nela, ela derrubou e matou várias pessoas? Se eu não me engano, faz uns 2 anos atrás. Era uma Não foi uma ciclovia? Ciclovia, é verdade. Mas tinha uma pontezinha ali, né? É porque ela era engastada na rocha. Isso. Peraí. Não tô achando. Ponte ou é, professor? Não achei aqui. Ah, ciclovia Tim Maia, achei. Ciclovia Tim Maia. Puta, eu tinha uma foto super legal dela, cara. Achei aqui. Ai, que saiu. Olha isso daqui, gente. Ó. Meu, quando você constrói uma estrutura dessa, né, você vê os pilares de construção, né? Mas a hora que você bate o olho aqui, a galera da Civil já pode até ver melhor isso daí, né? Olha esse tipo de apoio que você teve aqui na estrutura, né? Isso daqui, galera, se eu não me engano, ele não era fixado. Você não tinha fixação, era só um encaixe que ele tinha, né? O que aconteceu? A água do mar, galera, estava agitado, ela veio até aqui e ela teve um momento dela que ela incidiu com uma força tão grande que ela desabou isso daqui, né? Desabou essa estrutura. Para quem quiser, galera, tem até aqui, ó, chama Ciclovia Tim Maia. E, olha lá, ó, Justiça intima o CREA e o NPH dos laudo técnico do pessoal que construiu ela. Tem até olha essa outra foto aqui, ela é bem mais interessante. Quer dizer, as estruturas, pessoal, quando vocês forem construir, tomem cuidado com isso, né? Ó, olha essa daqui acho que é até mais gritante, né? Você enxergar ela por esse ângulo, olha isso, né? Ela derrubou literalmente essa parte, olha que é a parte dela que caiu, né? Então, esses apoios, os vínculos, são de fundamental importância. Tá? Levem em consideração isso. Às vezes a gente nem imagina que a água do mar fosse chegar até aqui em cima, né? Você não imagina que ela pegaria uma força e, enfim, mas ela derrubou e tinha gente passando aqui nesse momento e morreu, né? E quando tem vida, galera, envolvida, aí o negócio fica louco, né? Aí a gente sabe que, assim, apesar de você não ir preso, etc e tal, galera, a consciência da pessoa, quem construiu isso daqui, deve ser muito difícil dormir à noite, né? Eu nem me imagino se eu fosse o engenheiro responsável por essa ciclovia, né? Fora também que a oportunidade no mercado de trabalho quase não tem mais depois, né? Então, Ninguém vai querer contratar um engenheiro que deixou já cair a ponte. Igual aquele cara que autorizou a reforma lá, arrancando os pilares do prédio, lá no Nordeste lá. Ah, sim, o prédio caiu, né? Ele mandou... O cara ele tinha saído, acho que formado fazia 3 meses com CREA provisório e autorizou a reforma. Eu lembro disso daí. Então, professor, galera, isso é muito complicado, sabe? O tipo de estrutura, o tipo de apoio que vocês vão usar, prestem muita atenção. Quem sou eu para estar falando? Eu sou nem engenheiro civil, né? Mas como engenheiro de segurança do trabalho, eu falo para vocês, galera, o pouco que eu sei sobre esse assunto, não vou ficar entrando em muito detalhe porque eu não sou nenhum especialista, né? Mas, olha, isso é muito perigoso. Essas coisas aqui, ó, fica aí de exemplo para vocês. Sempre verem imagens como essas, para vocês sempre levarem em consideração e estudar muito essa parte das estruturas, ok? Quem ia falar? não era eu. Não lembro se. Acho que foi o Arthur que falou na aula dele que teve um cara que autorizou a construção de um prédio. Deu o cara para economizar, ele pegou a areia da praia. Isso construiu. foi famoso, cara, isso daí. Ele fez exatamente isso daí mesmo. O cara pegou a areia da praia, era pertinho ali da praia. Agora eu tô tentando lembrar onde é que foi isso. Mas. Virou até novela, professor. Virou, né? Quem falou agora? Júlia. Ô, Júlia, você lembra o nome dessa novela? Ixi, agora não vou lembrar, hein? Mas não faz muito tempo que passou, não. Isso foi bem famoso, cara. Foi bem famoso mesmo. Meu, enfim, só para falar para vocês que tem que tomar cuidado, gente. Nós que vamos trabalhar, vocês que vão ser engenheiros aí de construir coisa, pessoal,
Tomem cuidado com isso. Isso é muito prejudicial, isso dá muito BO. Tá? E tomara a Deus que nunca venha cair. Se for cair, tomara que não tenha ninguém ali, né? Mas tomem cuidado, tá? É isso que eu falo para vocês. Se atentem, estudem bastante, né? Não sou eu aqui mostrando essa matéria que você vai aprender, é na vida prática. Então, tentem aprender da melhor forma possível, não derrubando nada, tá, gente? Por favor. Então, olha lá, dando sequência, só para a gente finalizar essa primeira parte aí nossa, que nós temos a da teoria, é com as representações de carga. O pessoal da Civil sabe as representações de carga? Sim. Sim. Dessas regulares, sim, né? De triangular, trapezoidal e retangular, Isso, sim. Essas daí que a gente vai ver mesmo, tá? Retangular, triangular e trapezoidal. A princípio, são essas daí. Então, olha lá, pessoal. Quando vocês verem num exercício, essa representação é a representação retangular. A representação retangular, ela sempre leva em consideração, moçada, esse carinha aqui, ó, o comprimento que está sendo aplicado essa carga. Então, olha lá, você tem que levar em consideração o comprimento da carga, tá? Que está sofrendo a ação aí, né? Olha lá, ó, o comprimento, vamos chamar de comprimento L, ok? Então, ela tem um comprimento, ela tem um comprimento L, e a carga, galera, sempre virá o valor dela aqui em cima, tá? O que a gente chama de Qzinho. Quando você tem esse exemplo, que é o chamado de carga retangular, ele equivale justamente a isso daqui, ó. Você vai ter uma representação disso tudo, tá? Que você está vendo esse retângulo, com essas linhas, né? Com essas setinhas aí para baixo. Isso daqui tudo se resume literalmente ao seguinte, gente. Se resume a uma linha, tá? Que você vai ter um comprimento L. Deixa eu até deixar ele aqui bonitinho, ó. Um comprimento L. Vou colocar ele aqui, vem para cá. L. E essas cargas que assim estão distribuídas, você pode representá-las como se fosse uma só. Então, você põe uma carguinha aqui só, ó, bonitinha, tá? 90 graus. Ele equivale justamente a isso. É resultante, né? Isso, é o resultado, né? Ótimo falar, Yuri. É o resultado de todas. O resultado de todas é provado experimentalmente e praticamente, né? Que elas equivalem a uma única carga, que é a multiplicação do valor dela pelo comprimento, L, tá? Então, é basicamente você fazer isso. E essa carga, ela sempre vai estar no meio, gente. Olha lá, ó. No meio aqui bonitinho. Então, aqui vai ser L sobre 2 e aqui vai ser L sobre 2. Oi, pode falar. Se for fazer da parte vetorial, pode dizer que, nesse caso, tipo assim, eu posso vou falar desse termo, tá? Colocar um vetor em cima do outro, da carga distribuída, sobre o meio. Então, somar todos os módulos, eu vou encontrar a resultante. Seria basicamente isso. É que assim, a representação dela não é exata, né, o Gabriel? Então, por isso que a gente coloca uma só, porque todas elas equivalem a uma maior, né? Sim. Basicamente com esse somatório delas todas. Tá? Uhum. Isso que eu acabei de fazer para vocês, pessoal, é o exemplo da carga retangular. Eu coloquei já lá no Connect para vocês um resumo disso tudo. Tá? Nós temos a retangular, nós temos a triangular e nós temos a famosa trapezoidal. Eu vou abrir ela aqui para vocês terem uma noção e a gente discutir. Tá? Eu acho que fica até mais fácil do que ficar desenhando uma por uma e etc e tal. Então, isso daqui, ó, é um resuminho que vocês têm que ter guardado. Tá vendo aqui? Essa daqui, deixa eu jogá-la no sistema. Deixa eu jogá-la aqui, ó. Vamos jogar aqui. Como assim não vai? Como assim não vai? Deixa eu vir para cá. Então, basicamente, todas, galera, seria o equivalente... Aí, agora foi. Seria o equivalente, ó, deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu dar um zoom maior nele. Tá? Por exemplo, você vai ter uma situação em que você tem esse carinha aqui, ó. Deixa eu descer aqui mais um pouco. Boa. Então, você tem essa primeira. Essa primeira é o que a gente chama de retangular, né? Ó, retangular. Se você vê essa representação aqui num exercício, ó, isso que eu estou destacando, você vai simplesmente observar o que é a carga,
Você vai olhar para esse cara e você vai olhar para esse cara aqui. Por quê? Porque você vai representar isso daqui exatamente como está aqui, ó. Você vai pegar o valor do Q, vai multiplicar com um L, e você vai colocar esse vetor, né? Como eu estava falando com o Gabriel, é bem no meio, tá? Ele fica bem aí no meio, ok? Sempre assim. Agora, quando você tiver uma triangular, que no caso essa letra B, aqui, ó, triangular, você vai olhar para essa carga Q, você vai olhar para esse carinha L aqui, certo? Aí você vai fazer o quê? A triangular muda um pouco, tá, gente? Porque a representação da triangular, ela já não é proporcional. Ela é de 1/3, tá? E de 2/3 de L. E aqui tem uma coisa bem interessante. Porque aqui vocês têm que prestar muita atenção nisso, tá? Porque essa é a mais chata. Ó, aonde que é 1/3? Você tá vendo que aqui na representação, esse ponto, ele tá mais elevado, né? Ó, ele tá elevado, ele tá bem alto aqui. O ponto que está alto é aonde ele começa da direita para a esquerda. Então, tipo assim, aqui não estava alto, né? Não seria o maior e aqui não seria o menor? Sim. Quando você vai representar, você escreve maior e você escreve menor. Porque se tivesse da outra forma, né? Como se ele tivesse assim, ó, com esse jeitão aqui, você inverteria. Então, a representação ficaria para cá, ó, 1/3. Entenderam? Seria aqui, ó, L sobre 3, e aqui seria 2L sobre 3. Inverte, né? Você teria essa inversão. Entenderam o que eu quis dizer? André, Oi? quando a gente teve mecânica do sólido isostático, a gente sempre usava o conceito de 1/3 a partir do ângulo de 90 graus, né? Que é o que está no lado maior que você falou. Isso. Mas isso se aplica a qualquer caso dos triângulos? Sim, Pode falar isso, então. Vai sempre acontecer isso daí. Tá? Sempre acontecer. É porque onde ficou o centro de massa, né? Isso. É isso aí. Não, mas eu tô dizendo, se tiver outra carga que não for um triângulo retângulo, aí eu não sei se vale, entendeu? Mas acho que não existe isso. Não, porque o vetor sempre vai ser perpendicular, né? Entendeu? Entendi. Beleza? Beleza. Então, olha lá, galera, sempre essa representação aqui do triangular, ok? É decorado mesmo, tá, gente? O comecinho, você, puxa, tem muita coisa, não tem. É tranquilo e é de boa. E a trapezoidal, na verdade, a trapezoidal, ela é a triangular e a retangular, né? Essa última aqui, galera, a demonstração dela é muito simples. Não vou ficar fazendo aqui demonstração, né? Você puxa uma linha aqui, aí você faz uma menos a outra, esse pedacinho aqui. Enfim, não precisa ficar fazendo essas coisas aqui para vocês. Ô, Daré, Oi? tem alguma fórmula que eu posso tirar direto com o trapézio sem ter que decompor ele em um retângulo e um triângulo? É a área do trapézio. Não, a área sim, mas onde que vai ficar a carga resultante? Ele sempre decompõe em triângulo e retângulo, né? Ele sempre vai ser uma composição dos dois, o trapézio. Tá? Bom, vamos lá. O trapezoidal, galera, ele tem as duas, né? Ele tem as duas aí bonitinha. Você tem que sempre fazer ele desse jeito. Não sei se eu entendi direito o que vocês perguntaram aí. É que eu queria saber, basicamente, como que eu acho o centro de massa do trapézio. Porque a área dele dá pra fazer direto, né? Base menor mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Aí eu tenho a resultante, uma só. Não, você divide ele em 2. Fica muito mais simples. Ah, tá bom. Divide ele em 1 e divide no outro. É que é só mais por curiosidade mesmo, para saber se tinha como fazer uma resultante só. Não. Geralmente você faz as duas. Tá? Agora você me falou uma coisa interessante. Eu nunca vi uma representação única do trapézio. Vou anotar aqui para ver se eu pesquiso mais sobre isso daí, mas nunca percebi isso daí, não. Bom, o trapezoidal, galera, como os meninos estão falando aí, ele tem duas cargas, né? Uma Q2 e uma Q1. Então, se atente a Q2, se atente a Q1, se atente ao L, tá? Por quê? Porque a primeira delas, ó, é a do retângulo, né? Que a gente já pegou aqui, ó, é carga Q1 vezes L. Então, esse carinha aqui, ó, se você for reparar, ele tá bem no meio, né? Ele tá aqui, ó, L sobre 2, L sobre 2. Já esse outro carinha aqui, ó, ele tá na proporção de 1/3, né? Então, você tem 1/3 para cá e 2/3 para cá, relando nesse cara bonitinho. Certo? O trapezoidal tem duas, né? Você tem duas representações aí para ela. Ok, galera? Pegaram essa partezinha aí? Beleza.
Fácil, né? Sem crise. Eu acho que o pessoal da civil já está um pouco mais habituado com essa parte, que eles vão usar mais, né, do que o pessoal da mecânica, mas é bem interessante saber isso daqui. E aí a gente vai fazer exercício, com certeza. Vamos lá. Então estamos na nossa lista 4. Eu queria que vocês fossem Ô, Daré, fazendo... ó, estão avisando aqui nos comentários que tá 1-0 pro São Paulo. Ixi, então... Putz, quem será que fez o gol? Se está no meu cartola, eu vou ganhar mais ponto ainda. Enfim, galera, olha lá, eu queria que vocês fossem fazendo agora aqui, ó, letra A, B, ó, tô tão bonzinho, não precisa nem fazer a letra D e a letra E, tá? Letra A, B e C. Oh, tá no meu cartola. Ufa. Galera, letra A, B e C, só aí, ok? Não precisa fazer a letra D e nem a letra E, que elas são basicamente as que tem aqui em cima. Eu quero que só que faça a letra A, letra B e a letra C. Repara que aqui, gente, eu não quero, é só para fazer representação, hein? Não é para calcular mais nada. Faz a representação, quiser calcular a forcinha aí, legal. Aqui, ó, não precisa colocar os apoios, tá? As reações deles. Certo, gente? Não precisa colocar as reações. Anularam? Ah, tá bom. Se anulou, vai fazer letra D, letra E e vai fazer também com reação de apoio. Não fala para ele que verdade, isso daí que anulou? Se anulou, vai fazer letra D e a letra E com reação de apoio, galera. Aí, ó. Faz aqui estrutura... Tá aparecendo 0-0 aqui, é. Móvel. Ih, então vocês vão ter que fazer letra D, letra E e calcular, gente. Vai ter que fazer isso daí, vai... Ih, tô vendo que vocês vão ter que fazer letra D e letra E também. Galera, brincadeiras à parte, nós vamos fazer aqui, tá? Eu vou fazer junto com vocês. Então, vão tentando fazer na minha frente, é o do quiz de hoje. Eu quero que vocês me entreguem as resoluções da letra A, B e C, do exercício 1, ok? Façam aí. Dois minutinhos aí para vocês. Eu vou abrindo aqui no sistema o quiz de hoje. Ô, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Já vão baixando... Vocês estão conseguindo baixar as aulas? Todo mundo? Eu não. Aqui não baixa meu Professor, computador. Verdade, não tá baixando? Não, dá erro sempre que eu vou baixar. Louco. Pelo menos no meu. eu também não sei onde fica para baixar as aulas. Jura, o pessoal? Olha, para mim, eu tava como não lembro com quem eu tava conversando. É só vocês entrarem no nosso registro de conversa que a gente tem. Eu vou, na hora que eu encerro a aula, tá? Vocês vão. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Na hora que a gente encerra a aula, tá vendo aqui? Vocês vão lá em equipes, tá? Ah lá, e ele fica aqui, ó, tá vendo? O de vocês não aparece assim? Tipo, baixar. Eu já vi, mas eu não consegui ver o vídeo. Não funcionou. Verdade. Para alguém já funcionou ou não? Eu vou tentar agora, peraí. No meu eu baixei, aí eu fui abrir o vídeo, deu erro nele. Putz. Não, ó, se eu não me engano é o seguinte, você não consegue avançar o vídeo, tem uma coisa assim. Daré, oi. No meu, dá o mesmo erro também, eu não consigo visualizar, mas ele fala assim, não podemos reproduzir porque o vídeo tá sendo transmitido no Teams, né? Ele fala que tá... Eu não sei se tem algum vínculo, eu já fechei o Teams e tentei abrir. Então, não aparece para mim, tipo, eu não consigo visualizar o vídeo, mas eu baixo ele. Certo. O meu, na verdade, eu tive que tentar várias vezes para conseguir baixar. Certo. E, tipo, na terceira vez que eu tentei baixar, ele baixou, porque parece que ele começa a baixar, mas ele não baixa o vídeo. É pegadinha, né? Muito louca. Então, aí o que eu tô fazendo, tá, gente? Eu tô baixando o vídeo, eu tô colocando no meu Teams e eu tô disponibilizando o link. Então, pro pessoal lá de resistência, já tem o link nas aulas anteriores. Eu ainda não coloquei os da penúltima aula de resistência. Porque isso começou semana passada, tá, moçada? Semana passada que começou a funcionar isso. Então, deem uma olhada aí, principalmente nessa partezinha aqui, para vocês irem vendo se vocês conseguem ou não e vão me dando esse feedback. Ok? Exercício 1, A, B e C é o nosso quiz de hoje.
Ô, Daré, Como desculpa é que eu vou atrapalhar aí. mandar isso pra você? Peraí, deixa eu ver quem perguntou. Quem estava falando agora? Eu. Eu. Júlia. Júlia, você tem que tirar uma foto, certo? Aí você vai. Deixa eu te mostrar Tá. aqui, ó. Você tira uma foto, aí você vai lá no Connect, deixa eu fechar ele aqui, ó. Hoje é dia 3, né? Ficou dia 3. Sim. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. 3, 4, 1, 2, 3. Até domingo, dia 6, até as 23h59. Ó, Júlia, fechou aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, salvar e voltar. A gente faz assim, ó. Você clica lá, né, na tarefa, que vai estar lá no quiz. Você envia a foto com a resolução que está vindo do exercício, ok? O primeiro exercício, no caso aí, que a gente vai fazer agora, ó. Primeiro, letra A, B e C. Esse é o nosso quiz de hoje. E manda por lá, ok? Ok. Fechou. Bom, vamos lá então, gente. Vamos fazer esse exercício aí. Conseguiram fazer ele? Muito fácil. Ô, Daré, só para desenhar Sim. só e colocar a Só quantidade que é o peso ali? Mas coloca a força, né, que seria essa carga, com o comprimento e vai variar aqui, né? Tem que colocar o valor dela. Certo. Mais nada. Vamos lá? Deixa eu pegar ele aqui. Só o A, B e C, tá, gente? A letra D não precisa, não. Bom, então estamos aí no nosso primeiro exercício, ou do quiz, como eu já havia mencionado. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, hein? Quiz de hoje, né, do dia 03/09. Vamos lá fazer a letra A. A letra A bem fácil, hein? Faça a representação do sistema de forças dinamicamente equivalente ao sistema de força original, apresentado nas figuras. Para ficar legal, galera, para quem está estudando isso, a maior dica que eu posso dar para você é sempre escrever. Então, letra A, escreve aí, ó, que tipo de carga que é essa? Essa é uma carga, fala aí, retangular. Se é uma carga retangular, moçada, o que você faz agora? A representação dela é uma linha horizontal, certo? Então, vamos lá. Linha horizontal. E aí, opa, acho que tem alguém com o microfone aberto, verifiquem. Olha lá, ó, uma linha horizontal com uma força aqui, ó, com uma força vindo para cá e exatamente nesse ponto, né? Esse ponto aqui, ele divide ao meio, né, galera? Então aqui você vai ter metade e aqui você tem a outra metade. Como no nosso primeiro exercício você tem 6 metros, com certeza aqui tem 3 metros, com certeza aqui tem 3 metros. E esse cara aqui, ele tem 20, que seria a carga, é o Q vezes o L, lembra? É a carga vezes o comprimento. O comprimento é de 6. Então vai ser 20 vezes 6, isso daqui vai dar 120 kilonewtons. Ok? Essa é a letra A. É só isso que você tinha que fazer nela. A letra B, moçada, tranquilo aí também, hein? Sem crise nenhuma. Na letra B você vai fazer a mesma coisa. Só que o tipo de carga na letra B é uma carga triangular, tá? É uma carga triangular. A carga triangular, ó, vocês têm o resuminho aí, né? A carga triangular, você vai botar 1/3 para o lado maior e 2/3 para o lado menor. Aqui você vai multiplicar como se fosse a área, né? Então, carga vezes o lado dividido por 2. É o famoso base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá, ó. Se atente ao comprimento, que é de 9. Aqui a carga é de 60 kilonewtons por metro. Né? Então, a gente vai fazer isso daí, ó. Vamos pegar a nossa régua na horizontal. Vamos colocar já na vertical aqui, ó. Vou colocar a carguinha aqui. Bonitinha. Agora, na horizontal. Aqui bonitinho.
nós temos lá, ó. Então, não se esqueça de marcar 1/3, né? Eu já vou apagar ali, que eu exagerei. Aqui nós vamos ter 1/3, né? Então, esse pedaço, ele vai valer 1/3 de L, ou seja, 1/3 de L vai ser 1/3 de 9, que vai dar 3. Então, esse pedacinho daqui até aqui, você tem 3 metros, né? Deixa aí marcado bonitinho para a gente anotar. O que mais que você tem? Esse outro pedaço, ele vai ter 2/3, né? Então, provavelmente são 6 aqui bonitinho, ó. Então, daqui até aqui, você vai ter 2/3, ó. 2/3 de L. Então, aqui vai ser 2/3 de 9, né? 2/3 de 9 vai resultar em 6. 6 metros aí bonitinho, né? Deixa aí marcado. E essa força aqui, a gente sabe que é a carga, né? Então, é o Q vezes o L dividido por 2. Logo, você vai ter assim, ó, 60 vezes 9 dividido por 2. Quanto que deu isso daqui, ó? 60 por 2 dá 30. 30 vezes 9. E isso, Gi, quilonewtons, hein? Sempre marcando unidade aí, galera. Fácil? Muito fácil, né? Sem problema nenhum, né, moçada? Bem de boa. E aí, para a gente finalizar essa partezinha, a letra C. Deixa eu fazer a letra C aqui embaixo, né? Letra C, olha lá, letra C aqui. A letra C, galera, é um trapezoidal, né? Então, você tem uma carga trapezoidal. A carga trapezoidal, ela é a mais chata de todas, né? Porque você tem que misturar a retangular com a triangular. Logo, a representação dela na horizontal, né? Vamos colocar ela aqui bonitinha. Você vai ter que ter duas ações aí, né? Então, vamos agora já levantar perpendicular a nossa régua. 90 graus. Olha lá, ó. Vem mais ou menos aqui. Fazer com tinta verde, né? Opa, não está com a tinta verde. Agora tá. Vem para cá. E a outra mais ou menos aqui no meio, né? Vem para cá. Eita, passei. Vem para cá aqui bonitinho. Olha lá, gente. Agora é só colocar os valorzinhos aí, né? Não tem segredo nenhum. Dá uma apagadinha aqui para ficar mais legal. Faz a cabecinha aí, ó. Cabecinha aí da força. Cabecinha aí da força. Legal. Então, essa daqui, ela tá no meio. Vem para cá, e vem para cá, e vai até aqui, ó, no meio. Certo? O comprimento aí na letra C, ele é de 9, né? Então, aqui vai ter 4,5, 4,5 para cá, aqui vai ter 4,5. E essa carga aqui, né, ó, vou fazer assim, mas não é correto não, tá? Só para você entender aí. Essa carga aqui, ela é 50, opa, é 50, né? Confere lá. 50 vezes 9, isso. Certo? Isso. Então, aqui, galera, pega lá. Se você não entendeu, ó, fica com a foto aí em mente. Essa primeira é Q1 vezes L, ou seja, é a carga menor vezes o comprimento. Aqui seria a carga maior, né? Então, aqui seria a menor vezes o L. E depois, aqui nesse outro cara, você tem a diferença, e aí dividido por 2. Então, cuidado, é Q1 vezes L, hein? Eu vou até escrever aqui, ó, bonitinho, né? Então, esse cara aqui é o nosso Q1, esse cara é o nosso Q2, e aqui é o L, certo? Daré, a gente tem que colocar o maior e menor na trapezoidal também? Não, é só para ficar mais fácil, porque, Gi, como eu falei, a trapezoidal, ela é a triangular com a retangular, entendeu? Ela é a soma das duas, ok? Então, ela tem essa influência de maior e menor, né, o lado. Então, olha lá, ó, Q1 vezes L, nós vamos ficar assim, então, né? O Q1 nosso, ele vale 50, vezes o L, que vale 9. Portanto, essa primeira nossa vai dar 450 quilonewtons, certo? Essa daqui, ó. A outra, né? Essa outra aqui, ela tem um cálculo diferente, né? Como a gente já viu, que é Q2 menos o Q1
vezes o L dividido por 2. Então, o Q2 aí em questão, ele vale 80, vai ficar 80 menos 50, vezes o comprimento, que é de 9, dividido por 2. Quanto vai dar essa daqui, então? Vai dar 30, 135. né? 135 kilonewtons é a nossa outra flechinha aí. Professor. Oi? Opa! Por que ali no Q1 é usado o L total e não onde está sendo aplicada a força? Porque aqui no Q1... tipo, na minha cabeça eu faria 50 vezes 4,5 e não vezes L. O L porque o Charles, ele é basicamente a retangular, né? É o mesmo esquema da retangular. Esse primeiro aqui, ó, Charles, esse daqui, ó, tá vendo? Esse carinha aqui, ele é exatamente esse primeiro aqui, ó. É a retangular, tá? Como eu falei, ele é uma composição, né? Porque o trapézio, moçada, se você fechar ele aqui, né? Olha lá, ó, você fechou ele aqui. Esse carinha aqui é o Q1, certo? Essa diferença, né? Esse pedacinho é o Q2 menos o Q1. Então, ele é um retângulo, como eu estou aqui achurando, e aqui em cima ele é um triângulo. Então, ele é as duas coisas. Tem gente que nem gosta de decorar a equação, né? Tem gente que não decora essa equação desse jeito aqui. Já faz direto. Mas por quê? Porque você tem que ter em mente o retângulo e o triângulo. Eu gosto de guardar assim, eu acho bem mais tranquilo. Você fala, pô, se eu guardei o triângulo, guardei o retângulo, chega no trapézio, eu vou juntar os dois. Então, esse primeiro, Charles, muito boa pergunta, tá? Esse primeiro aqui é basicamente retangular. O segundo, que é esse daqui, ó, vou puxar uma linha aqui, ó, ele segue aquela proporção, né? 1/3 para cá e 2/3 para cá. Por quê? Para o lado maior, né? Para o lado menor. Então, aqui seria 1/3 de L e aqui seriam 2/3 de L. Lembrando que L é sempre o comprimento total aí, tá, gente? Então, o nosso L em questão, ele vale 9. Aqui vai ficar 1/3 de 9. Olha lá, ó. Aqui vai dar, então, 9 vezes 1 dá 9, dividido por 3 dá 3 metros. Aqui vai ficar 9 vezes 18, dá 18, né? Dividido por 3, 6. Então, aqui fica 6 e 3. Tá? Então, essas aqui seriam as respostas que vocês teriam que me dar. Da carga trapezoidal, da carga triangular e da carga retangular, sempre guardando aí como é que faz cada uma delas, ok? André, Oi? Claro. para descobrir o centro de força ali do triângulo, o que é do triângulo não, o primeiro, tipo, você usa o triângulo para descobrir o primeiro, mas para descobrir o trabalho, assim, a força total, você usa a fórmula da área do trapézio e não o triângulo? Galera, assim, ó, basicamente, isso daqui que a gente está fazendo, ó, que são essas continhas aqui, como vocês estão falando, vem do centro de massa, tá? Então, esses valorzinhos aqui, né, eles utilizam as áreas, né? Por exemplo, Q vezes L, é basicamente como é que a gente calcula, base vezes altura. Aqui seria a mesma coisa, base vezes altura dividido por 2. Esse daqui é aquele base maior, mas base menor vezes altura dividido por 2, sabe? É basicamente isso daqui. Só que ele faz por essa diferença aqui entre um e o outro. Então, gente, não tem muito segredo não, tá? As proporções de centro de massa de 1/3, 2/3, né? Por causa do baricentro lá bonitinho, do trapézio porque ele junta os dois, e do retângulo porque sabe-se que é no meio. Essa parte bonitinha dele. Porque é uma figura, um quadrilátero regular aí, bonitinho que a gente tem. Tipo, você usa o triângulo para descobrir o centro de força, mas usa o trapézio para descobrir a força. É isso? Não entendi. Tipo, a posição que vai estar o centro de força, você usa o triângulo, 1/3 do mas triângulo. a posição sempre vai ser essas daqui, Livinha. Nunca vai mudar isso daqui. Tá? Isso daqui sempre vai acontecer. Isso daqui é regra. Ele sempre vai ser desse jeito. Pra que separa, então? Porque você não pode pegar no exercício, Livinha, todos esses caras aqui, ó, tá vendo? Você não pode trabalhar num exercício. Imagina se fazer um momento de cada um deles. Então, a gente faz isso para facilitar o raciocínio. Entendeu? Você transforma a carga distribuída em uma só concentrada. Isso, é sempre para facilitar o raciocínio, entendeu, Lívia? Porque você imagina um exercício lá, que você tem um momento para você calcular. Você vai calcular de várias,
Imagina se fazer o momento de cada uma delas. Cada um desses carinhas aqui, ó, por menor que eles sejam. Né? Então a gente... Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Então... Ah, esquece, eu entendi já o que você falou. Então, é que você não vai... Eu acho que eu entendi mais ou menos. Eu acho que você falou, vai mudar isso daqui? Não, não vai mudar. Acho que foi isso, né, Lívia? Ou não? Não, tipo... Ai, calma, vou pensar aqui como que eu vou perguntar. Pensei, mas, ó, isso daqui sempre vai acontecer desse jeito. Ok, gente? Não muda... Não muda, não. Tá? Não muda, basicamente, essas coisinhas, não. Ô, Dané, Certo? Oi. uma dúvida rapidinho. Claro. Depois que eu terminar eu tenho que somar as duas forças no final? Depois que o quê, Ju? Eu não peguei direito. Depois que terminar C lá, eu tenho que somar as duas? Não, fica desse jeito aqui mesmo. Tá? Fica desse jeito bonitinho. Ah, beleza, então. Pode deixar assim, ok? Ok, obrigado. Nada. Tranquilo, gente? Entenderam isso? Vamos fazer o último para fechar? Acho que o último vocês vão tirar de letra. O último exercício que eu quero que vocês façam é o 2A, certo? Então desce aí. Mentira, não é o 2A, não. O 2B. O 2B é mais legal. Vamos fazer o 2B. O 2A, ele pode ser o 2A. Vamos fazer o 2A, tá? Se bem que foi gol do Atlético, né? Se bem que foi gol do Atlético, né, galera? Foi 2 gols do Atlético. Cheguei a arriscar já 3 vezes. Você falou A e B, A e B. Tá 2-0 já? Verdade, não minto. Então, galera, vamos lá. Pode marcar o exercício B aí, porque eu tenho que descontar em alguém essa minha tristeza de perder ser líder do Campeonato Brasileiro. Então, vamos fazer a letra B. A letra B é super legal, hein? Para A gente aula hoje vai finalizar. até 10h30, pelo jeito. Então. 10h30, assim, brincando, né? Brincadeiras, aqui é rapidinho. Então, esse daqui já não conta mais para o quiz, tá? Agora esse daqui para vocês mesmo, para vocês terem aí para estudar. Esse daqui é o nosso exercício 2B, certo? No exercício 2B, ele pede lá no enunciado, ó, calcule todas as reações de apoio das vigas, certo? Então vamos lá. Vamos para ele aí bonitinho. Vai bater no olho, na verdade a gente falou desse exercício inteiro aqui em sala de aula hoje, né? Acho que todo mundo vai saber como é que dá uma brincada com ele. Vamos lá. Então é o seguinte, batendo o olho aqui já, logo de cara, uma coisa que te chama atenção é essa distribuição de carga, certo? Que tipo de carga que é essa daqui? É uma carga retangular. Moçada, esse 8 kN que está aqui dessa força P não é a representação da carga retangular. Nós vamos ter que fazer isso. Legal. O que mais que chama atenção para a gente aqui? Ó? Esse carinha, né? Deixa eu fazer com tinta vermelha aqui. Esse carinha chama, né? Que tipo de apoio que é esse daqui, galera? Apoio fixo. Apoio fixo, né? Muito bem. É um apoio fixo. E esse carinha aqui, galera? O que chama aí a nossa atenção? Esse é o móvel. Isso daqui é um apoio móvel. Eles vão ter ação de forças? Sim, com certeza. Né? Então, isso daqui nos chama muita atenção para o caso. Como o Giovanni falou, isso daqui é um tipo de estrutura isostática, né? Que a gente tem aí vínculos estritamente necessários para garantir a imobilidade. Então, beleza. Feito isso, o mais importante é falar carga retangular, apoio fixo, apoio móvel. Se você não sabe que tipo de estrutura é, não tem problema, tá? A princípio, o que a gente precisa saber é isso. Bati o olho, apoio fixo. Por quê? Porque tem a articulação diretamente aqui, ó, no ponto de apoio. Esse apoio móvel, eu sei que aqui deveria ter roletes, não tem, né? Então, ele tá móvel aí bonitinho. A segunda parte que eu vou fazer, e o primeiro passo aí do exercício, né, que a gente vai começar a resolver, é o diagrama de corpo livre, né, o famoso DCL, diagrama de corpo livre. Se eu for representar isso daqui através de um diagrama de corpo livre, eu vou pegar a minha régua, vou colocar ela na horizontal, né, bonitinha aí, e eu vou imaginar essa situação. Muito fácil. Ó, vou imaginar ela assim, né? Ela está no ponto A aqui, no ponto B aqui, certo? Então, um pontinho A. Vou colocar o ponto A assim, ó. Um ponto B aqui. Legal. E eu tenho uma força de 8
kilonewtons, né? Então vamos deixar a força bonitinha aí, onde é que ela tá, né? Olha lá, ó. Então vem para cá, aqui. Então esse carinha aqui. Opa. Ixi, travou. Vem para cá. Olha lá, ó. Então esse carinha aqui vem para cá, desse jeitão bonitão, né? Então aqui a minha P de 8 kilonewtons. Eu sei que daqui até aqui eu tenho 3 metros. E daqui até aqui eu tenho 5 metros. Certo. Agora, moçada, eu preciso lembrar dos apoios, né? Os apoios, eles vão me dizer muita coisa. Toda vez que eu tenho um apoio fixo, a não ser que ele me fale o contrário, tá? Eu vou desenhar uma força de reação, é isso que ele quer saber, a reação vertical, né? Então ele tem uma reação vertical, que eu vou chamar, galera, aqui no exercício, ó, de RA, tá? E ele tem uma reação horizontal, né? Que eu vou chamar de RAY, tá, gente? Deixa eu até colocar aqui, ó. RAY, para dizer que ela está na vertical. E aqui eu vou ter uma horizontal, ó. Vou colocar horizontal aqui bonitinha. Vem para cá. Aí. E aqui nós teremos uma horizontal. Aí, bonitinha. Que eu vou chamar de RAX. Acabou as forças, gente? Acabou força? Negativo. Hã? Tem o atrito, né? Tem um atrito? Falta não tem resultante atrito? dessa carga distribuída. Não, Gil, o atrito a gente não coloca ele, não. Por que Tá? não? Porque, na verdade, o atrito ele é já o resultado da horizontal e da vertical. Né? O atrito ele está entre o solo ali, né? Esse solo é atritado. Então, ele já está embutido nessas duas, ok? Agora, o que a gente precisa colocar, que está faltando, a gente colocou a reação de apoio do ponto fixo. Falta resultante da retangular. Daí isso, e também, né, o Matheus, falta colocar do apoio. Isso, o apoio do B, né? O apoio móvel também tem. Se vocês forem subir a nossa aula, né, verifica aí nas anotações. Esse carinha, ele tem aqui, né? Então, o B, ele tem uma resultante em Y somente, né? Deixa eu colocar aqui, ó. É somente uma resultante aqui em Y. BY. Todo apoio móvel tem isso. Oi, Luiz, pode falar. Desculpa atrapalhar. Imagina. Eu tô com uma dúvida. Essa resultante que a gente encontra seria o quê? A força total que a peça aguenta? Não, é o resultado de, por exemplo, você está vendo que você tem essa viga aí, uma articulação, sei lá, uma coisa aí um apoio, um cabo, enfim, qualquer coisa que tenha ali, né? Só de você deixar na articulação, ele vai exercer a força. Então, o que a gente calcula é a reação. Entendeu, meu querido? Não entendi. Tipo assim, é igual você vai na balança. Quando você vai na balança, você põe o pé lá, não põe? Quando você coloca o pé lá, você está vendo a tua reação, né? Que no caso é a força normal. Entendeu? É a reação de contato. Então, o que você está calculando basicamente é o que acontece numa estrutura. Você vai lá, aplicou uma força, você está calculando isso daí, né? Essa parte de reação. Ok? Beleza? Então vamos lá. Ó, aqui tá bonitinho. Tá faltando colocar uma coisa. Colocamos o apoio fixo ali na esquerda. Colocamos o apoio móvel ali na direita. A força P, linda e maravilhosa. Falta colocar para finalizar o exercício a carga retangular, né? A representação da carga retangular. Nós sabemos que essa carga retangular, nós vamos pegar o comprimento total, né? Que no caso é de 8, certo? Então daqui até aqui nós temos 8 metros, vocês devem concordar comigo. Logo, a representação da carga, ela vai estar mais ou menos aqui no meio, né? Ó, vamos colocar ela mais ou menos aqui no meio, tipo aqui, desse jeitão bonitinho, ó. Olha lá, ó. Opa. Aí, ó. Aqui bonitinho. Então,
esse carinha aqui, ele é o valor da carga vezes o comprimento. A carga, a gente sabe, né? Quanto que é o valor dessa carga aí? Aqui, ó, o valor da carga. 2 quilonewtons por metro. Esse daqui é o Qzinho, né? O valor da carga. Ele tem 2 quilonewtons por metro. Logo, são 2 quilonewtons por metro. Você tem 8 metros. Essa força aqui, ela vai valer 16 quilonewtons. Certo, gente? Então, você tem 16 quilonewtons. Esses 16, né? Não preciso nem dizer para vocês que ele vai estar bem no meio, né? Então, ele vem daqui até aqui e daqui até aqui, bem no meio. Ó, 4 metros aqui e 4 metros aqui. Pronto. Agora sim tá legal. Certo, gente? Agora nós vamos calcular as forças. Ó, o meu objetivo, então, nesse exercício é calcular justamente isso, ó. Qual que é o valor do RAX, quanto que ele vale, qual que é o valor do RAY, quanto que ele vale, e qual que é o valor do RBY, quanto que ele vale. São esses 3 caras que eu preciso calcular. Então, vamos para o nosso segundo passo, né, que é calcular justamente eles. Bora lá. Professor, não vai calcular o momento? Opa, com certeza. Ah, tá. Ah, não, mas peraí, o momento de quem? Da barra? É. Não, porque nesse caso a gente não sabe o tipo, né? Ah, entendi. Entendeu? Então ele não precisa calcular. Por enquanto a gente sabe que está em equilíbrio aí bonitinho. Tá? Uhum. Então, por enquanto não, mas vai ter momento envolvido sim, principalmente em pontos, tá bom, Ju? Uhum. Então vamos lá, ó. Segundo passo, o que me Daré. chama muita atenção. Dois segundinhos, Giovanni, 2 segundinhos. Beleza. O que me chama muita atenção nesse segundo passo é o seguinte: o somatório das forças na horizontal, tendendo que isso daqui está em equilíbrio, né? Ou seja, o somatório das forças na horizontal é igual a 0, já me responde uma coisa. Galera, eu só tenho uma força na horizontal, né? Uma força na horizontal. Se eu só tenho uma força na horizontal, gente, acabou. Né? Não tem o que eu discutir, não tem mais nada. Então, logo eu já vou descobrir uma coisa. O RAX ele vale 0. Essa é a primeira resposta. Por que, Daré? Deixa eu entender aqui. Porque só tem ele. Olha aqui, ó. Só tem essa força na horizontal, ó. Só tem o RAX na horizontal, não tem mais ninguém. Né? Se só tem ele, ele vale 0. Ele não está fazendo nada ali. Né? Ok, galera? Entenderam esse primeiro? Giovanni, por favor, fique à vontade aí para perguntar. Essa força. Por que ele não tá fazendo nada? 2 segundos. Vai lá, Giovanni. Eu queria perguntar só, eu pensei que o momento só calculava quando era naquele lá que tinha haste. Não, aqui a gente calcula também. Ah, então. Calcula o momento aqui também, tá? Fica tranquilo. Qual que foi a outra aí, Júlia? Por que que o RAY, o RAX é 0? Ah, porque ele tá sozinho? Tá sozinho, só tem ele. E para condição de equilíbrio, né, considerando que isso daí está em equilíbrio, ele não está fazendo nada ali. Né? A partir do momento que você tiver outra força na horizontal, ele volta a atuar. Ok? Tá beleza? bom. É isso aí, vamos lá. Então, o RAX, moçada, como só tem ele, vale 0. Ah, mas os outros não. Então, a segunda condição que eu sempre falo para vocês colocarem nos exercícios é essa. O somatório das forças em Y iguais a 0. Então, agora é na vertical. Na vertical, a parada já muda. Eu, Vinícius, eu sempre gosto de usar assim, né? Ó, tudo que é vertical para cima, positivo. Né? Tudo que é horizontal para a direita, negativo. Enfim, a gente sabe esse referencial aí, já vem usando há 2 aulas, essa é a terceira aula que já estamos usando aí, né? Para fazer as contas. Então, vamos lá, ó. O somatório das forças na vertical, quem está na vertical aí? Nós temos o RAY positivo, né? Tá vertical para cima. Nós temos o P negativo, que ele vale 8 quilonewtons. Nós temos o 16 newtons aí também negativo, ele está vertical para baixo. E nós temos lá no final
o RBY positivo, isso tudo tem que ser igual a zero. Então, destrinchamos o somatório das forças na vertical. Olha aí. Menos 8, menos 16, isso daqui vai dar menos 24, né? Então, RAY mais RBY menos 24 igual a zero. Né? Então, esse cara com esse cara, menos 24. Logo, o RAY mais o RBY vai ser igual a 24. E aqui a gente travou, né, galera? Não tem muito o que fazer aqui, não. Então, a equação 1 está fechada aí para gente, para balanço, né? Fechou para balanço. Equação 1 bonitinha. Ok? Aí a gente precisa fazer outra coisa. Fizemos somatório das forças em X vale zero, somatório das forças em Y vale zero. Tá faltando a última parte. E a última parte que é que vocês adoram, né? Que é o cálculo do momento. Então, o somatório dos momentos num ponto terá de valer zero, para a condição de equilíbrio. Agora, qual ponto a gente vai usar? Sejam inteligentes, hein? Batam o olho Ponto ali. onde tem o ponto peso. Ponto peso? Não, Põe Gi. no A que some com o RX. No A. No A, né? Some com as duas numerações. Isso. O ponto A, além do pessoal estar falando aí que ele é um dos melhores pontos para a gente colocar o momento, né? Então, colocar ele aqui. Por que colocar ele aqui? Porque ele vai anular o RAY, ele vai anular o RAX. Né? Essas duas forças, você não vai se preocupar com elas. Leré, quando não tem nenhuma outra força atuando na horizontal, eu posso automaticamente entender que o RA aí seria, então, o RX aí seria zero também, né? Isso, porque mas não vai reagir com nada, né? Você tem que escrever ele, tá bom, Matheus? Ah, sim, pode até Por causa do escrever, mas apoio. aí eu não preciso fazer a somatória de forças em X, porque vai dar zero direto, né? Ah, sim, você já pode tacar o valor dele de zero. Beleza. Tranquilo? Então, voltando aqui, por que eu vou escolher fazer o momento no ponto A? Porque eu vou sumir com o RAY, vou sumir com o RAX. Aí eu vou ter o RBY, vou ter o 8 e vou ter o 16. Ótimo. Eu tenho uma incógnita, eu tenho um cara que eu conheço, eu tenho um cara que eu conheço aqui. Tá? Então vai dar muito bom. Eu posso colocar também no RBY? Claro, poderia colocar aqui no ponto B, tá, galera? Só não ficaria legal colocar no ponto P e nem aqui. Daria certo? Daria certo, tá, gente? Eu não tô falando que não daria. Daria certo. Só que você teria mais trabalho, você vai cair num sistema e não compensa fazer isso daí, não. Então vamos lá, ó, somatório dos momentos no ponto A igual a zero. Primeira força que a gente vai ter, né, é o momento do ponto P, né? Então vamos destrinchar. Mais o momento dos 16 quilonewtons, né? Mais o momento do RBY igual a zero. Né? Então são esses três momentos que estão atuando aí diretamente. O primeiro de todos é o do P. Então vamos lá, ó. Mão direita, todo mundo com a mão direita, dedos no sentido da força. Vai lá, coloca os dedos no sentido da força. O dedão, ele tá, a palma da mão, né? Tá olhando para o ponto A, que tá aqui? Tá olhando, o ponto A tá aqui, né? A palma da mão tá para cá. Quando isso está acontecendo, você está vendo que o meu dedão ele está entrando aí na webcam, né? Então, esse carinha aqui, ele é negativo. Então, vai ficar menos 8 vezes a distância do ponto P até o ponto A, que é de 3 metros aí bonitinho. Certo? Legal. Pode dar sequência? Sim. Então, se a palma estiver virado para o lado da força, é negativo? É isso que eu entendi? A palma da mão, Júlia, sempre tem que estar olhando para o ponto que você tá analisando, certo? Certo. Isso. Aí você vai analisar o dedão. Se o dedão ele estiver entrando no plano, ele é negativo. Agora, se ele estiver saindo do plano, ele é positivo. Tá. Certo? Basicamente, esse é o nosso resumo aí. Vamos pro próximo, ó, pro 16. Vai lá, olha lá, Ju. Coloca os dedos no sentido da força. Palma da mão olhando pro ponto. O ponto tá aqui, ó. Tá, o ponto tá para cá. Palma da mão tá olhando para ele. Provavelmente você tá enxergando o meu dedão aí, ó. Se você tá enxergando o meu dedão, com certeza ele é negativo também. Então vai ficar menos 16, né, vezes 4.
O RBY já é um pouco diferente. Coloca aí, ó, dedos no sentido da força. Palma da mão, olhando para o ponto que está aqui, galera. Ó, o dedão ele está indo para o outro lado. Então, esse cara aqui, com certeza, ele vai ser positivo, né? Então, nós vamos ter esse carinha aí positivo. Vai ficar assim, ó, mais o RBY vezes a distância do ponto B até o ponto A é de 8 metros iguais a 0. Olha aí. Vamos ficar assim, ó. Menos 8 vezes 3 dá menos 24. Menos 16 vezes 4 dá menos 64. Mais 8 vezes RBY igual a 0. Menos 24 menos 64, isso daqui vai dar menos 88, né, Vinícius? Menos 88. Mais 8 vezes RBY igual a 0. Passa lá para a direita. Então, 8 RBY é igual a 88. Logo, o RBY, né, ele vai ser igual a 88 dividido por 8. Resposta, o RBY vale 11 quilo. Opa! O RBY valerá 11 quilonewtons. É a primeira das respostas. Olha aí. E aí, moçada, quando você descobrir o RBY, você vai acabar com o exercício, né? A conclusão que você tem, olha lá, ó, da equação 1, tá? Desse carinha aqui, você tem a resposta, né? Porque se você descobrir o RBY, você sabe que o RAY mais o RBY é igual a 24. Então, o RAY mais 11 é igual a 24. Logo, passa os 11 para lá, né? Você vai ter aí que o RAY vai ser 24 menos 11. Resposta, o nosso RAY valerá 13. Então, o RAY vale 13 quilonewtons. Beleza, moçada? Fácil? Suave. Joia. Meu, tá parecendo... Sério, exercício tranquilo, hein? A próxima aula nossa, moçada, nós vamos fazer ainda mais um exercício aí, tá? Mas, na verdade, eu quero fazer mais uns aí sobre essa parte de estática, e aí a gente entra na parte de tensão. É tranquilo, tá, gente? Como eu falei para vocês, aqui na resistência, eu estou tentando deixar da melhor maneira possível para vocês entenderem mesmo, sair da aula falando, pô, entendi, né? Em muitas instituições, o pessoal vai dar isso daqui para vocês e vai jogar, cara. O cara já vai entrar nas partes que eles gostam, lá de tensão, torção, que são fáceis, mas que você precisa saber dessas coisas, tá? Você precisa bater o olho e falar, apoio fixo, apoio móvel, né? Tipo de carga, triangular, retangular, e por isso que fica difícil. Tá? Mas o assunto não é, ó. Vocês viram? Isso daqui a gente está fazendo já desde lá de 2 aulas atrás. Somatória das forças na horizontal, na vertical e o momento, né? Então não tem segredo, galera. É bater o olho nessas coisinhas básicas. A gente está fazendo isso daqui já há 3 semanas, né? A terceira semana aí que a gente termina fazendo sempre a mesma coisa, né? Então, observem isso. Quem está com dificuldade, volta lá para a primeira aula nossa. Primeira não, né? Para a segunda aula, que foi onde a gente começou a fazer esses exercícios, pegar a parte de equilíbrio, é importante e não é difícil, gente. Não é difícil, tá? Eu fico muito feliz aí quando vocês me perguntam as coisas, fala, Daré, tal coisa aí, tá? Pergunta mesmo, não tenha dúvida, moçada, é tranquilo e é de boa, certo? Professor? Bom, oi? Pode falar. Você consegue compartilhar o vídeo das aulas anteriores em outro lugar? Então, Júlia, porque assim, a gente tem que usar agora o Teams, né? E eles estão lá no Connect. Você não tem acesso? Não, eu tenho, eu só não consegui baixar as 2 últimas aulas. Então, mas aí sabe o que você faz? Ó, você vem aqui no nosso Connect, por exemplo, aqui, ó. Você vai ver que você tem o link aqui, ó. Tá vendo? Live 20/8. Tenta acessar por aqui.
pelo link. Ah, tá bom. Aí eu coloquei. Eu só não coloquei esse porque nem eu consegui baixar da aula 3. Nem eu tô conseguindo baixar. Sumiu, cara. Sumiu esse da aula 3 aqui. Não sei o que aconteceu. Ai, que bom. Então, porque eu acho que foi essa transição. Eu não sei, eu não consigo fazer o download dele lá. Eu preciso até entrar em contato com o pessoal. Mas da aula 2 tem e da aula 4 é o de hoje, né? Que eu vou colocar. Ô, Daré. Oi, olá. Fizeram uma sugestão na terça-feira, que era tipo deixar pelo menos 1 hora de gravação e encerrar, porque daí fica 2 arquivos. E fica mais fácil de baixar, pelo menos. Como? Como que é esse esquema? Porque quando você finaliza a gravação, ele cria meio que um arquivo, né, de vídeo. Sei. Aí, no caso, você criaria 2 numa aula de 2 horas. Aí, quem quiser baixar, conseguiria baixar porque o arquivo é menor. Não teria problemas para download. Então, mas Giovanni, eu não tô nem com problema com o download, cara. Isso não é o problema para mim. Sabe o que tá acontecendo, Gi? Eu não sei o que acontece quando a gente baixa esse vídeo, eu não sei vocês, mas eu não consigo empurrar ele trava o vídeo, ele fecha. Eu também. Então, eu acho que não é o tamanho do arquivo, sabe, Gi? Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é um próprio problema aí do Teams, sabe, com isso. Enfim, não... Mas parece que, assim, quando eu jogo no meu servidor de vídeo, aí vocês conseguem ver. Então, por exemplo, quando eu estava falando lá para a Ju, se você clicar aqui, nesse cara aqui, ó, tipo, aula 2, tá vendo? Ó? Funcionando. Tá funcionando, né? E dá para adiantar. E aí dá para adiantar tudo, olha lá, ó, dá para ver. Para vocês dá para ver melhor, né? Mas, se eu não me engano, dá para fazer isso. Tá? É mais fácil. O problema é esse, Giovanni. Se o que acontece, você baixa o arquivo, ele é horrível. Mas quando você joga ele depois de novo no Team, ele fica perfeito. Então, basicamente é isso, cara. Tá? Bom, moçada, eu me despeço por aqui. Quem quiser perguntar mais coisa aí, tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Fica aí. Mas grande abraço para vocês, galera. Eu falei que até as 9, já são 9h20 quase. As próximas aulas, elas são mais curtas, gente. Eu prometo para vocês. Mas essas daqui, elas são mais tensas mesmo. Grande abraço, galera. Quem tiver alguma dúvida